Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O conhecimento de Deus, meus queridos e minhas queridas, é o ponto essencial desse texto. Oséias vai falar em diversas ocasiões, pelo menos 4 ocasiões, neste livro, que o povo se afastou de Deus porque deixou de conhecê-lo. Se afastou de Deus porque deixou de entender os seus propósitos, porque deixou de compreender a sua vontade. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E há alguns motivos pelos quais o profeta enfatiza a necessidade de conhecermos ao Senhor. Em primeiro lugar, ele diz que nós devemos conhecer ao Senhor, porque a ausência de conhecimento produz impiedade, produz maldição na sociedade. Meus queridos, quando o conhecimento de Deus se vai, quando Deus não é mais mencionado, quando Deus não é mais lembrado, quando todos dizem que Deus está morto, e o mundo anda dizendo que Deus está morto, tudo isso não produzirá mais nem menos do que impiedade e do que maldição. A maldição que o mundo vive, a maldição que Israel vivia, decorria, Jonas, do fato deles não conhecerem ao Senhor. No capítulo 4, se você puder colocar aí, no versículo 1 e 2, eu vou ler aqui na minha versão, Oséias diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, não há benignidade, não há conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Meus queridos, esse é o retrato que Oséias nos traz da ausência do conhecimento de Deus. Não há como a ausência de Deus, não há como o desconhecimento de Deus produza coisas boas. Por mais que os homens tenham boa vontade, por mais que os homens tenham sido bem criados, por mais que tenham frequentado escolas, as melhores, as maiores, por mais que sejam os mais inteligentes de todos os tempos, não poderá haver no coração desse homem, no coração dessa sociedade, nenhum bem, porque o Senhor não está nela. As mentes mais brilhantes de toda a história foram usados para o mal, para a perseguição, para a guerra. Os homens mais envolventes, mais eloquentes da história, os homens que tiveram o poder de convencer mulheres, homens, aos milhares, aos milhões, sem Deus o fizeram para o mal, o fizeram para algo que Deus não se agrada, o fizeram para a guerra, para a destruição. Ele diz: não há verdade, e aí são algumas características do conhecimento de Deus. Não há verdade, não há benignidade, nem o conhecimento de Deus. Quando isso acontece, diz o texto, só prevalecem o perjurar, o jurar enganosamente, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, há homicídios sobre homicídios. O povo escolhido de Deus, o povo de Israel, o povo que Deus tirou do Egito, o povo a quem Deus deu as suas leis, os seus mandamentos, o povo que era chamado o povo de Deus, os filhos de Deus, abandonaram o Senhor, e não há como haver bem no meio de uma sociedade que rejeita a Deus, que abandona a Deus. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, Jesus está dizendo que todos esses males gerados pela incompreensão de Deus, pela negação da existência de Deus, vão crescer, e apenas a igreja será o instrumento de Deus para anunciar aos homens: há pecado, há caminho enganoso, conheçam a Deus e se arrependam dos seus pecados, dos seus caminhos maus. Esta é uma mensagem que precisa prevalecer nos nossos dias.
Isaías 24, nos versículos 5 e 6, ele diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos, quebram a aliança eterna, por isso a maldição consome a terra. A maldição que consome a terra decorre do pecado dos homens que se afastam de Deus. E os que habitam nela serão desolados, por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Minha querida, meu querido, coloque isso no seu coração. Você só vai servir a Deus de forma correta, você só vai servir a Deus com um coração puro e reto, a partir do momento que você conhecer a Deus, que você saber quem Ele é, você saber quais são os propósitos dEle para você, você saber o que Ele se agrada e o que Ele desagrada, você se afastar daquilo que o desagrada e se aproximar daquilo que o agrada, você buscá-lo, se apresentar a Ele, servi-lo com alegria de coração. Só assim você terá uma experiência bendita com Deus na face da terra. O outro caminho é maldição, o outro caminho é engano, o outro caminho são coisas ruins, que aparentemente pode parecer boas, mas os seus finais, diz o texto sagrado, são morte.